paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que bênção, que alegria, que graça poder estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, para nós darmos continuidade ao aprendizado e o ensino das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD no primeiro trimestre de 2022. Meu amado, é satisfação, é uma grande satisfação poder estar aqui compartilhando com os irmãos as riquezas da palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto que esse trimestre as lições têm sido uma bênção. Então nós queremos dar continuidade a partir de agora com essas riquezas para o nosso coração. Você, querido amigo que está chegando pela primeira vez aqui nesse humilde canal, que não é inscrito, e se assim desejar nos apoiar, nos ajudar, eu creio que fazendo assim você está nos ajudando grandiosamente. Você que não é inscrito e queira se inscrever no nosso canal, você é muito bem-vindo. Faça isso, você vai estar nos ajudando e ajudando outras pessoas, de maneira que o Evangelho ele pode alcançar muito mais pessoas. Então, você também, juntamente comigo, pode ser este canal de bênção para outras pessoas. Meus amados, eu quero deixar registrado aqui, na verdade, mandar um abraço, Mandar um abraço aqui para Lani Costa, do canal Dinâmicas by Lani Costa. É uma parceira nossa, uma amiga nossa, também aqui do YouTube. E ela desenvolve dinâmicas, Ela desenvolve dinâmicas para que o professor possa aplicar ali na sala de aula, de maneira que a aula fique muito mais interessante. Então, se você puder estar visitando este canal, o canal da Dinâmicas by Lana Costa, você vai gostar com certeza. Ela é muito didática, as dinâmicas dela é muito interessante, se encaixa realmente perfeitamente com a lição que está sendo ministrada. Visite lá, inscreva-se no canal dela, dê uma força para nossa irmã também, de maneira que o nome seja glorificado. Um abraço então, irmã Lani Costa, do canal Dinâmicas by Lani Costa. Então vamos lá, meus amados, vamos dar aqui continuidade à nossa lição. Desde já quero deixar aqui registrado o tema geral da nossa lição. Você acompanha aí na tela. O tema geral da nossa lição é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Dessa feita nós vamos estudar a lição de número 10. Acompanhe aí na tela também o título da lição dessa semana. E o título é: As profecias despertam e trazem esperança. Glórias ao nome do Senhor. Esse foi então o título da nossa lição. Quero deixar aqui registrado os objetivos da nossa lição. Você acompanha também aí na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O segundo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E o terceiro, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Esses então são os nossos objetivos. Quero deixar aqui registrado também os tópicos e subtópicos da nossa lição, queridos. Você acompanha também aí na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro deles é os profetas maiores. Os profetas maiores. O primeiro subtópico é os profetas e a profecia. O segundo subtópico é os profetas Isaías e Jeremias. O terceiro subtópico é os profetas Ezequiel e Daniel.
O segundo tópico da nossa lição, meus amados, tem como título os profetas menores. O primeiro subtópico é os profetas do reino do norte. O segundo subtópico é os profetas pré-exílico. O terceiro subtópico é os profetas pós-exílico. E o quarto subtópico é os demais profetas. O terceiro tópico da nossa lição, meus amados, tem como título o livro de Apocalipse. O primeiro subtópico é autoria, propósito e destinatários. E o segundo subtópico é uma mensagem de esperança. Apenas esses dois tópicos desse tópico, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixar aqui também, meus amados, registrado para nós nosso textual e a nossa verdade prática. Acompanhem na tela o nosso textual. Está em Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, abre aspas, diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Esse então é o nosso texto áureo, meus amados. Veja aí também na tela a nossa verdade prática. Verdade prática diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Que verdade gloriosa é essa, meus amados, que nós acabamos de ler, e com certeza Deus ainda há de falar profundamente ao nosso coração. Mais uma vez eu peço a você que chegou até agora, está aqui pela primeira vez no nosso canal, ou é recorrente, mas ainda não fez a sua inscrição, faça, querido, porque é de suma importância. Você pode estar também deixando seu like, você pode também estar escrevendo para nós alguma coisa, dando a sua opinião, no que nós podemos melhorar, que nós podemos acrescentar, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja edificada. Amém, meus amados? Então nós vamos agora para os pontos, os pormenores da nossa lição. Deixando aqui mais uma vez registrado, meus amados, que o nosso intuito não é ter pressa, né? Nós não queremos ter pressa aqui. Nós queremos, na verdade, poder extrair o máximo de verdades que a nossa lição ela pode nos trazer. De maneira que nós não estamos limitados no tempo, né? Mas o propósito aqui é poder extrair o máximo do que a nossa lição pode estar nos falando. Amém? Então, ao olhar para o título da nossa lição, quando ela diz: as profecias despertam e trazem esperança. As profecias despertam e trazem esperança. Com base nessa palavra aqui, porque o centro da nossa lição hoje é a questão das profecias e o que elas podem produzir, eu quero deixar aqui já registrado uma primeira referência para nós, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 da Sagrada Escritura. Acompanhe comigo, querido amigo, a leitura desse verso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias. Essa é a orientação da Bíblia em relação a essa particularidade, as profecias, que as profecias não devem ser desprezadas, deixadas de lado, não devem ser tidas como
algo insignificante, mas de suma importância para a nossa vida pessoal e também para o povo de Deus. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, a Bíblia está nos orientando em relação a isso. Não desprezeis as profecias. E o próprio título está dizendo alguns dos benefícios que essa particularidade das profecias produzem, despertam e trazem esperança. Mas daqui a pouco nós vamos ver algo mais substancial. Ainda que, quando eu vejo essa questão das profecias ainda no título, eu vejo, como eu pontuei aqui, as profecias são avisos futuros de Deus. O que são profecias? São avisos futuros de Deus. É Deus avisando algo no futuro. É Deus apontando algo para o futuro. É algo que Deus está enxergando, que o homem não está enxergando. Por isso, ele lança diante dos homens, para que os homens então já estejam apercebidos, preparados, aptos, para que quando chegar este dia não sejam tomados por surpresa. Como a gente sempre gosta de dizer dentro dessa particularidade da volta de Jesus. Porque a volta de Jesus, ela é uma promessa, é uma profecia, é uma promessa. E os homens, eles serão pegos de surpresa, mas não serão pegos desavisados. Todos ouvirão falar a respeito dessa vinda do Senhor Jesus Cristo. O dia é incerto, mas a certeza que nós temos é que essa promessa, essa profecia, ela vai acontecer sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, indo agora para o textual, meus amados, eu destaco algumas coisas quando eu olho para o textual, que está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O que eu olho, ou o que eu extraio deste texto ao olhar para ele, é aquilo que eu coloquei como um ponto. O primeiro ponto aqui, a tríplice atitude daquele que será muito mais que feliz, ou seja, bem-aventurado. Qual é então a tríplice atitude para aquele que será bem-aventurado? Primeiro, ler. Segundo, ouvir. E terceiro, guardar. Então a Bíblia está nos orientando que nós devemos ter essas três atitudes para nós sermos bem-aventurados. Mas o que? Quais são elas? Ler, ouvir e guardar. Ler, ouvir e guardar o que? As palavras dessa profecia, ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. O tema do trimestre desta lição é a supremacia da palavra. E esse texto está apontando exatamente para isso, para essa supremacia da palavra, em dizer que quando nós lemos, quando nós ouvimos e quando nós guardamos o que está nela, nessa profecia, nós seremos bem-aventurados. Então, veja que são atitudes diferentes. Lições para trás, nós vimos que não é somente importante a questão do ler, mas nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender o que a Bíblia está dizendo, nós precisamos discernir, nós precisamos enxergar o que há por trás da letra como princípio vivo para as nossas vidas. Não é somente conhecer, não é somente saber das passagens, não é somente ter textos decorados, mas também ver o espírito da letra, ver a vida que há por trás dessas letras. Mas nós vimos aqui essas três atitudes de alguém que será bem-aventurado, a partir do momento que toma essa palavra para si, mas ele lê, ele ouve e ele guarda. Quando nós vemos aqui essa questão do ler, não está apenas na leitura superficial, mas está em alguém que se aprofunda, alguém que esforça
ou se esforça para tentar compreender o que a Bíblia está dizendo. Uma outra coisa interessante quando eu olho para esse texto é o segundo aspecto ou atitude do ouvir. Olha que a Bíblia está nos orientando, meus amados, nesse momento. Bem-aventurado que ouve. Você sabe que devido à queda do homem, devido à corrupção do coração do homem, ele passou a ser mau. E muitas coisas ruins vieram ao coração e à vida dos homens, de maneira que o orgulho, a soberba, a prepotência. E a Bíblia está falando a respeito do ouvir. Alguém que para ouvir, alguém que para dar atenção, principalmente nos dias atuais, meus amados, onde muitos querem ser mestres, onde muitos querem ser doutores, onde muitos querem ser sábios e já não querem mais ouvir, já não querem mais dar crédito ao que os outros falam, se achando autossuficiente, né? Ainda essa semana eu ouvi algo interessante, quando alguém diz: eu não vou para a igreja, eu já sei tudo da Bíblia. É exatamente o que eu estou dizendo, irmãos, é exatamente. E a Bíblia está mostrando um caminho diferente, que nós não devemos ir por este lado, nós temos que ouvir, nós precisamos ouvir. É benefício, a Bíblia está dizendo, é benefício quando nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então não caia, querido amigo, você que me escuta nesta manhã, não caia nesse erro de achar que você já sabe tudo, já compreende tudo, já discerniu tudo, de maneira que não quer ouvir mais ninguém. Não faça isso. Isso é caminho de morte, é caminho de destruição, aquele que procede desta maneira. Mas o texto está nos dizendo que nós devemos ouvir. E o terceiro aspecto ou característica ou atitude que a Bíblia está nos dizendo é guardar. Não é simplesmente fechar a Bíblia e colocar numa gaveta, meus amados. Esse guardar é pôr em prática, é viver. Quando a Bíblia diz guardar, é viver, é praticar, é pôr ela em ação. Aquilo que ela está me dizendo eu vou executar, eu vou desenvolver, eu vou pôr em prática. Então, eu leio, estudo, eu ouço as pessoas, ouço conselhos, ouço orientações e vou pôr em prática. Essa é a receita da bem-aventurança segundo esse texto, meus amados. Avançando. Um segundo ponto que eu destaco ainda aqui do texto áureo é que a Bíblia como um todo, porque o texto está falando, né, daquele que lê, ouve e guarda as profecias deste livro. Então, a Bíblia como um todo, ela é uma profecia. É bem verdade que nós temos ali o grupo, né? Um grupo de escritores chamado profetas no Antigo Testamento. Mas, de maneira geral, a Bíblia como um todo, ela é uma profecia. Ela é uma profecia. Então, na sua completude, a Bíblia é uma bênção para nós. A Bíblia é uma bênção para nós. Avançando, olhando aqui, meus amados, para a verdade prática. Eu achei muito interessante essa verdade prática e eu quero destacar aqui algumas coisas para nós. Ela diz: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade de Deus. As profecias, servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então a verdade prática está dizendo que as profecias são mensagens que expressam a soberania de Deus, ou a soberana vontade de Deus. A profecia mostra que Deus é soberano, como eu destaquei aqui. Ninguém mais tem essa particularidade que só Deus tem. Ninguém mais tem essa prerrogativa que só Deus tem. Qual, irmão? Saber o futuro. Saber o que está adiante sem mesmo ter acontecido. Muito tempo antes, as profecias, pelo poder de Deus, são manifestadas. E isso revela essa prerrogativa de Deus e demonstra a sua soberania. Só Deus
tem essa capacidade de saber o futuro. Porque na verdade, meus amados, como nós sabemos e aprendemos e assim cremos, os estudiosos dizem que Deus ele é atemporal. O a significa não tempo, ou seja, Deus não vive num tempo, Deus vive fora do tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus é tudo uma coisa só, Ele vê tudo ao mesmo tempo. No caso, como nós, no passado Ele está enxergando o presente, Ele está enxergando o futuro ao mesmo tempo. Só Deus, meus amados, tem essa prerrogativa de ter essa visão. Por isso, porque Ele não vive atrelado ao tempo. Deus ele não está submisso ao tempo. Deus ele é maior que o tempo. Não é como nós, que os anos vão passando, nós vamos envelhecendo. Alguém talvez, na sua limitação de mente, enxerga Deus como um ser sentado no trono, com as luzes que vêm por baixo e outras que vêm por trás, cabelo branquinho, a mãozinha bem enrugadinha. Não, queridos, Deus não é assim. Deus, a Bíblia diz que só o rosto dele brilha mais que o sol do meio-dia. A velhice não chega até o Senhor, porque Ele é atemporal. O tempo não atinge ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, olhando aqui, meus amados, ainda para a verdade prática, porque ela diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade de Deus. Elas servem para, aí vem o propósito, para alertar o povo. Então está aqui um benefício, um propósito das profecias: alertar o povo de Deus. É bem verdade que aqui está restrito para o povo de Deus, mas na verdade as profecias elas servem para todos. Há momentos que Deus promete ou faz profecias para o seu povo, mas muitas profecias são gerais, a dar como exemplo a volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, qual é o propósito da profecia? Alertar o povo de Deus, para fazer com que eles se preparem para quando aquela determinada situação chegar, eles estejam prontos para sobreviver naquela situação. Amém? Mas quando eu olho aqui para essa questão do alertar, eu deixo destacado algumas coisas na palavra alertar. Ficarem de sobreaviso. Deus, quando faz dá as suas profecias, quando Deus usa os seus servos em profecia para o seu povo, é para fazer com que o seu povo fique de sobreaviso, fique atento, fique apercebido. A segunda situação com relação ao alerta é para produzir mudança, é para produzir arrependimento. Por exemplo, quando Jonas está ali na cidade de Nínive, ele disse que Deus mandaria fogo e consumiria a todos se ele não se arrependesse, se eles não se arrependessem. Mas o que aconteceu? Eles se arrependeram. Houve então ali uma mudança, houve uma transformação, arrependimento na vida daquele povo e tudo mudou. Houve ali milagres, houve ali algo da parte do Senhor Jesus Cristo, que foi o perdão devido à humilhação daquele povo. Mas tudo começou com uma profecia, uma promessa da parte de Deus que traria, se eles não se arrependessem, o juízo. Então, as profecias, elas também servem para produzir no coração, nas pessoas, mudança ou arrependimento. É bem verdade que o homem tem o seu livre-arbítrio e ele pode não acatar a vontade do Senhor e permanecer da maneira que está. Mas a profecia tem como objetivo também isso. O primeiro, fazer com que as pessoas estejam de sobreaviso e fazer com que produza mudança ou arrependimento.
Só que a verdade prática continua dizendo que essas profecias produzem esperança, ou seja, aponta para o futuro, faz com que nós acreditemos no poder do Senhor e confiemos na sua fidelidade. Confiemos de que Ele verdadeiramente vai realizar aquilo que Ele está falando. Então, gera em nós no futuro, olhando para o futuro e a fidelidade do Senhor, gera em nós a esperança. Esperança essa que produz em nós a alegria. E há esse conforto, como diz aqui, né? Produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Confiança apontando para o hoje. Sabendo que Deus é fiel e cumpre aquilo que Ele fala, gera no hoje para nós essa confiança. Faz com que a gente creia mais nele, confie mais nele, esteja seguro nele, porque de fato Deus é fiel. Amém, meus amados? Vamos para a introdução da nossa lição, que diz assim a leitura. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância dos seus autores. Os profetas maiores são Isaías, no caso 5, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12 são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros, como nós já vimos, despertam e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Então a introdução está dizendo que existe um grupo no Velho Testamento chamado os profetas, sendo que esse grupo se subdivide em profetas maiores e profetas menores, sendo que profetas maiores são 5 e os profetas menores são 12. Então são esses os grupos de profeta. Mas quando fala que são profetas maiores e profetas menores, não está dizendo que um é mais importante do que o outro. Você lembra que lições passadas nós estudamos que a Bíblia ela é plenária. E o que isso significa? O que significa dizer que a Bíblia ela é plenária? Significa que toda a Bíblia ela é inspirada, que toda a Bíblia ela é importante. Eu lembro agora que eu citei na época dizendo que algumas versões de Bíblia, as palavras de Jesus vêm destacadas em vermelho. E tem algumas pessoas que olham para aquele texto em vermelho e pelo fato de estar destacado e foi Jesus que falou, dá a entender, né, na compreensão dessas pessoas que aquele texto é mais importante. Mas na verdade não é assim, porque toda a Escritura ela veio da boca de Deus. Então a Bíblia no seu todo, como diz o termo, né, plenária, ela é plena, ela é divina plenamente, ela é palavra de Deus plenamente. Então não tem um texto mais importante, um texto menos importante. Todos estão no mesmo grau de importância. Se todos estão no mesmo grau de importância, então não faria sentido dizer que entre os profetas maiores e menores há diferença na importância dos seus textos. Não. A questão é que quando nós dizemos que existem profetas maiores é porque eles profetizaram mais. Deus usou um período maior aquele profeta e outros foram usados num período muito curto, por isso também são chamados de profetas menores. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos os 5 maiores aqui, como diz a lição, Isaías e Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os outros 12 que são considerados como profetas menores. Nós até fizemos a distinção entre a Bíblia cristã e a Bíblia dos judeus, né? Fazendo essa distinção em relação a como ela está organizada. Por exemplo, na Bíblia dos judeus, esses 12 profetas aqui menores, eles consideram como eles chamam de 12 profetas. É um livro só.
Para nós não, são 12, né? Cada um é cada um. Amém, meus amados? Já no Novo Testamento, no caso, nós também temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, que nós vamos estudar um pouquinho lá mais para frente. Então nós temos alguns livros no Antigo Testamento, profetas maiores e profetas menores, e nós temos no Novo Testamento o livro de Apocalipse, que também é um livro profético. Ali está cheio de profecias da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Os profetas maiores. Os profetas maiores. O primeiro subponto diz: os profetas e a profecia. Os profetas e a profecia. Ou seja, a pessoa, o profeta. A profecia, a sua mensagem. Quem era essa pessoa e qual era a sua mensagem? Vamos lá. A palavra profetis significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara a mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos. O dicionário Vine destaca que o termo grego para profeta é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui o profeta e a profecia, a pessoa e a mensagem. Quem é o profeta? Um proclamador, o intérprete da revelação divina. Quem é o profeta? Aquele que fala em nome de Deus. Já com relação à mensagem, essa mensagem, como eu já tinha adiantado, é a descrição antecipada da vontade de Deus. O que é a profecia? É Deus revelando, trazendo às claras, trazendo a lume algo que está por vir, algo que o ser humano jamais conseguirá alcançar se de Deus não tiver a revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aí, meus amados, esses dois termos e as suas respectivas explicações. Eles são os profetas e qual era a sua mensagem. Aqui, ainda dentro desse tópico, há uma certa discussão em relação a isso. Se realmente João Batista foi ou não foi o último profeta. Mas o entendimento da maioria é que, de fato, João Batista foi o último profeta. Isso está em Mateus, no capítulo 11, verso 9, ou no capítulo 11, verso 9, e o capítulo 11, verso 13, falando a respeito de João Batista, Jesus falando a respeito de João Batista. A pergunta que nós fazemos é: existe ainda profeta? Existe ainda profeta? Porque, meus amados, existe um grupo chamado cessacionistas. O que são os cessacionistas? Os cessacionistas têm a sua ideologia ou filosofia em dizer que os dons espirituais eles cessaram, por isso são cessacionistas. Ou seja, a questão dos dons serviram apenas por um momento, de maneira que hoje já não existe mais. A grande questão é que nós precisamos fazer a diferenciação entre ofício de profeta e dom de profecia. No tempo dos apóstolos, ou no tempo dos profetas do Antigo Testamento, existia o ofício de profeta. Era alguém exclusivo, era alguém que vivia para aquilo.
Então era um ofício, se nós pudéssemos dizer, como uma profissão. Era como uma profissão ser um profeta. Só que o tempo passou, e segundo o texto aqui de Mateus 11, verso 9, dizendo que João Batista foi o último dos profetas, a partir disso, de João Batista até os nossos dias, já não tem mais profeta. Então não tem profeta no sentido de ofício, mas tem o dom de profecia. Pessoas que Deus escolhe para revelar coisas futuras para aquela pessoa, de maneira que aquela pessoa agora vai transmitir a mensagem, seja para uma igreja, seja para uma família, seja para uma pessoa. Então eu deixo aqui para nós registrado esse grupo, os cessacionistas. São pessoas que creem que os dons cessaram, serviram apenas por um tempo. Nessa perspectiva, eles dizem que não existe mais o profeta. E eu estou dizendo aos irmãos que nós precisamos fazer essa diferenciação entre ofício de profeta e dom de profecia. O que nós temos hoje é o dom de profecia. O ofício de profeta, ele perdurou até a pessoa de João Batista. Amém, meus amados? Vamos para o nosso segundo ponto, que diz assim: o profeta Isaías e Jeremias. O profeta Isaías e Jeremias. A leitura diz: Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi, seu ministério libertador. Jeremias, igualmente, vacinou a queda de Judá por causa do pecado. Anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas verdades, meus amados, aqui nesse tópico. Muitas verdades. Mas vamos lá, uma por uma. Primeiro, o texto está dizendo a respeito de Isaías. Isaías denunciou a rebeldia do povo. Quando nós olhamos, meus amados, para a vida desses homens, a vida desses profetas, há uma diferença muito grande dos dias atuais, dessas pessoas que se autodenominam como profetas, como homens de Deus. Há uma confusão muito grande, é como se fosse um status, um nível, um degrau a mais ser um profeta, como se estivesse ali aqui e as demais pessoas mais aqui abaixo. Alguém que tivesse um acesso direto a Deus e ficasse nessa comunicação praticamente o dia inteiro. Então há essa confusão entre os profetas do passado e os denominados profetas atuais. A diferença que eu vejo aqui, meus amados, e a lição deixa muito bem claro também, é que Isaías denunciou, ele revelou o pecado do povo, ele manifestou o erro do povo, ele deixou destacado o erro do povo, ele disse do juízo que viria da parte de Deus sobre aquele povo. Os profetas do passado, eles não tinham medo de dizer a verdade, eles não tinham receio de dizer aquilo que Deus de fato havia falado para eles, porque, como diz um texto no Novo Testamento, antes obedecei a Deus do que aos homens. Então eles preferiam sofrer as consequências, mas obedecer ao nome do Senhor Jesus Cristo, à vontade de Deus, que era trazer
ao conhecimento do povo os seus pecados. Agora, olha para os profetas da atualidade, a diferença que tem, a decadência que nós estamos vivendo. E uma das frases que evidencia isso é: não toqueis nos ungidos do Senhor. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Enquanto os profetas do passado eles eram mortos, eles eram apedrejados, eles eram cortados ao meio, como diz ali o escritor aos Hebreus, eles tinham suas cabeças lançadas fora do seu corpo. Hoje os profetas dizem: não toqueis nos ungidos do Senhor. E ainda, queridos, que os profetas da atualidade não têm coragem de falar do pecado do povo. Ainda no dia de ontem, estávamos vendo uma dessas youtubers profeta aí, que abre um canal e a vida dessa pessoa está fazendo live. E se você for ver, querido, é bênção em cima de bênção, é profecia em cima de profecia, é milagre em cima de milagre. Não tem um confronto com a Escritura, não tem ali uma mensagem que faça a pessoa refletir sobre o seu estado de pecado. O que essa pessoa quer, sabe o que é, meus amados? É like, é compartilhamento, é dinheiro, é aplauso, é reconhecimento. Nós estamos vivendo um tempo onde os que se dizem profeta querem ser reconhecidos, aplaudidos. Eles querem a massa junto de si. Então jamais eles vão fazer aquilo que a lição está falando a respeito de Isaías: denunciar o pecado do povo, meus amados. Só Deus para ter misericórdia. Quando diz aqui que Isaías não somente denunciou a questão do pecado, da rebeldia do povo, mas também ele falou sobre o cativeiro. Na lição no terceiro trimestre do ano de 2021, nós lecionamos a respeito dessa divisão do reino, desse cativeiro que houve ali no meio do povo de Deus. Se você puder estar indo até uma das nossas playlists aí e dando uma procurada, você vai encontrar com certeza o terceiro trimestre de 2021. Foram aulas também extraordinárias da parte do Senhor. Então vamos lá. No caso aqui, as lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Nós vemos aqui Jeremias e as suas lamentações, olhando para o estado que o povo se encontrava devido à situação do cativeiro, e ele começa a chorar. Por isso que Jeremias, ele é considerado como o profeta chorão, porque ele olhava a decadência espiritual, ele olhava a bancarrota espiritual que o povo ali estava, se encontrava, mas por conta exatamente dessa rebeldia, desse coração que não se dobre diante do chamado do Senhor. E surge então esse livro, que são as Lamentações de Jeremias. Mas ele também clama pelo perdão divino, Ele também intercede pelo povo para que Deus viesse ouvir, desse uma resposta e tirasse o povo daquela situação. Amém, meus amados? Mas, finalizando esse tópico, além da questão de denunciar o pecado, de denunciar a rebeldia do povo, de falar a respeito do cativeiro, de revelar o estado de miséria do povo, afastado do Senhor, mas há também esperança nas suas profecias. Deus levantou esses homens e por meio deles falou a respeito de Cristo. Olha como é interessante, meus amados. O profeta Isaías é chamado ou conhecido como profeta messiânico. Foi o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Quando diz aqui a nossa lição que ele profetizou a respeito de Cristo, no seu nascimento, que ele nasceria de uma virgem, Seria de uma virgem. A descendência que ele viria, que no caso foi a descendência de Davi, e o seu ministério libertador. Bendito seja o nome do Senhor.
um dos textos mais interessantes, né, que a gente lê. Ele foi moído e traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está falando de Jesus 700 anos antes. Isaías já está profetizando a respeito da pessoa de Jesus, e que de fato no Novo Testamento, na vida de Jesus, se cumpre exatamente aquilo que esses homens falaram. O próprio Jeremias também falou a respeito do remanescente, e esse remanescente aponta também para Jesus. Amém, meus amados? Então, como diz aqui a nossa lição, as profecias, elas também trazem esperança, porque, como eu falei semana passada, se não me falha a memória, Deus não quer castigar. O que Deus quer é atrair o homem para junto de si. E para isso, muitas das vezes, Ele traz essas profecias, com o intuito de fazer com que esses homens se aproximem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subponto, os profetas Ezequiel e Daniel. Os profetas Ezequiel e Daniel. A leitura diz: Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requeriria arrependimento, e pronunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. Meus amados, quando nós lemos o livro do profeta Daniel, o que Deus revelou para aquele homem, meus amados, coisa que nem ele mesmo tinha noção do que seria, e hoje nós entendemos, porque o Espírito Santo, nos revela, e nós olhamos para a história e de fato aconteceu exatamente aquilo que Deus havia revelado. E assim, de igual modo como Isaías, como Jeremias apontaram também para Jesus, o próprio Daniel, juntamente com Ezequiel, também dentro das suas profecias apontaram para Jesus. Daniel vai até além, Deus revela para ele a questão da ascensão do anticristo e o julgamento final. Olha só, meus amados, quanto tempo atrás e Deus já estava revelando para esses homens. E isso, meus amados, quando nós olhamos, como o próprio texto da lição diz, isso desperta-nos, isso traz esperança para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, sabendo que a Bíblia está se cumprindo cabalmente. Cada dia a Bíblia está se cumprindo, revelando a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados, nessa perspectiva de que as profecias trazem esperança, nos enchemos de esperança nessa oportunidade. Talvez a sua vida não esteja fácil, as lutas, as dificuldades, mas olhe para cima, olhe para o alto, agarre-se nas promessas do Senhor. Nós vamos morar no céu, meus amados. A promessa há de se cumprir, ela vai se cumprir, de um dia nós repousarmos nas mansões celestiais prometidas por Deus. Amém? Vamos adiante na nossa lição. Os profetas menores, nós vimos os profetas maiores, nós vamos ver agora os profetas menores. Os profetas do reino do norte. Eu quero deixar registrado aqui, meus amados, que por um tempo o povo era uno, mas ele se divide. No tempo de Roboão, o tempo se divide. Judá fica com 2 tribos, Israel fica com 10 tribos.
essas 10 tribos se dissipam, como diz no nosso linguajar, somem do mapa e resta apenas 2 das 12 tribos, que no caso agora é o reino de Judá. Então vamos lá. Os profetas do reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, ou seja, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tal como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel como uma meretriz. Traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria e do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Você observa sempre, meus amados, que as profecias se encerram com essa perspectiva de regresso, perspectiva de esperança, perspectiva de milagre, perspectiva de poder de Deus manifestado na vida do seu povo, levantando do chão. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero crer, meus amados, que nós estamos vivendo este tempo, um tempo de misérias. Eu digo na perspectiva do mundo, né? Um tempo de caos, um tempo do mundo mal, cruel, mas Deus vai nos levantar, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos colocar no céu, tirar-nos deste ambiente e nos levar para o céu. Eu lembro, meus amados, que eu me detive um tempo estudando o livro de Amós, porque nós estamos estudando agora esses profetas, no caso Amós e Oséias. Amós, diz aqui o texto da nossa lição, e a Bíblia também fala, que Amós profetizou num período onde Israel ele estava próspero, estava muito próspero, estava vivendo uma prosperidade muito grande. Só que essa prosperidade tinha como raiz a questão do suborno, a corrupção, a injustiça. Meus amados, tem uma figura de linguagem lá, um termo, porque lá era assim, os ricos ficavam mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. Tem um termo lá que os ricos, eles tinham tanta ganância pelo dinheiro, que até o pó da cabeça do pobre eles queriam tirar. Imagine aí, meus amados, essa figura que Deus se utiliza para revelar a ganância desse povo, sem se importar com o seu semelhante, sem se importar com a dor do pobre, sem se importar com o seu próximo. Na verdade, eles queriam era tirar tudo quanto eles tinham. E a Bíblia se utiliza desse termo, sugar até o pó da cabeça do pobre. A Bíblia diz que, porque naquele tempo eles tinham a questão dos festejos, e eles se reservavam nos festejos, no caso dos sábados, da lua nova. Então eles não podiam negociar nesses períodos. Só que eles estavam tão nessa ânsia da conquista, que ele disse: quando é que vai passar o sábado para nós começarmos a negociar? Quando é que vai passar a festa da lua nova para que nós possamos negociar? Tinha a questão da balança enganosa, dizendo que estavam vendendo por um certo peso, mas na verdade aquele peso estava equivocado, estava fora do real. Parecia que estava pesando mais, mas tinha menos. Eles estavam com tudo corrompido, meus amados. Essa é a perspectiva aqui no tempo de Amós. Já no tempo de Oséias, como os irmãos conhecem, Deus ele fez com que Oséias casasse com uma mulher prostituta, para que ele sentisse na pele o que Deus sentia
quando o povo virava as costas para Deus para ir em busca dos ídolos. Assim também Oséias sentiu na pele quando a sua esposa o deixava para ir atrás dos seus amantes, para as suas prostituições. Há quem diga que Oséias ele não trouxe uma mensagem verbal. A vida dele foi a mensagem de Deus para aquele povo. E diga-se de passagem, não foi nada fácil, né, meus amados? Não foi nada fácil. Mas Deus estava ali tentando trazer uma lição, tentando revelar o pecado do povo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante. Os profetas pré-exílio, ou seja, os profetas que profetizaram antes dos cativeiros, porque nós tivemos o cativeiro da Assíria, tivemos o cativeiro da Babilônia, e nesse contexto nós temos profetas que profetizaram antes, nós temos profetas que profetizaram no cativeiro, e nós temos profetas que profetizaram depois do cativeiro, que são os profetas pós-exílicos. Vamos lá para os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílicos são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade. Anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Eu digo, meus amados, que existe as intervenções de Deus. Deus, ao longo da história humana, ele sempre interviu. Ele sempre veio ali trazendo uma solução para o período caótico que aquela determinada sociedade estava vivendo. E eu digo que existe a intervenção das intervenções, porque você nota que nessas intervenções ao longo da história humana, mesmo Deus intervindo e o povo voltando para Ele, eles tornavam a praticar aquilo que eles estavam praticando. Só que existe a intervenção das intervenções, é quando Deus virá, quando Deus vier buscar o seu povo para morar no céu, e já não restará mais esse ciclo que sempre houve, de vai e volta do seu povo. Agora será por definitivo, e isso está aqui, essa verdade dessa vida cíclica do povo está descrito aqui nos profetas, no caso Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias. Mas no final eles sempre profetizavam a respeito da restauração, eles sempre profetizavam a respeito do mover de Deus, da ação de Deus em restaurar aquele povo que estava caído. Amém, meus amados? Vamos adiante. Os profetas pós-exílios, os profetas pós-exílio, ou seja, os profetas que profetizaram depois do cativeiro. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu prover os recursos da construção, assegurou que a glória desta casa seria maior que a da primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a construírem o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, e anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência como os dízimos e as ofertas.
O livro encerra o cânon bíblico do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Olha que revelação, meus amados, esses homens trouxeram. O dia do Senhor está vindo. E olha que isso foi profetizado muitos anos atrás. Muitos anos se passaram, chega nos nossos dias. E essa mensagem ela está viva, meus amados, diante de nós, a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. É como se nós já estivéssemos de fato sentindo que Jesus ele está voltando, a respeito do que esses homens falaram há muito tempo atrás. Então eu acredito que essa mesma realidade, queridos, é a realidade que nós iremos viver. Essa denúncia, Deus levantando homens e mulheres da nossa geração que irão profetizar, a respeito da vinda do Senhor com veemência e também falar a respeito do pecado para que o povo se arrependa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mais adiante, meus amados, tem mais coisa aqui para nós. Os demais profetas. Então nós vimos os profetas pré-exílico, nós vimos os profetas pós-exílico, nós vemos os demais profetas. A leitura diz: o profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. A mensagem era de destruição, irmãos, olha só. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu. Você lembra que logo lá no início eu disse que as profecias, a mensagem de Deus, tem como uma dessas características também fazer com que o povo se arrependa? Assim aconteceu no tempo de Jonas. Continuando. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Eu disse aos irmãos que Deus sempre intervém. Deus traz ali uma solução. E no caso, nesta nação de Nínive, Deus levanta Jonas. Jonas prega, o povo se arrepende, mas 150 anos depois, o povo continua agora obstinado nos seus pecados. É quando Deus levanta agora Naum e traz agora a mensagem de juízo, e Deus traz juízo sobre aquela nação. Não porque Deus é mau, mas como diz aqui a nossa lição, o povo persistiu em permanecer nas práticas do pecado. Como Deus é justo, Ele teve que fazer com que a sua justiça fosse executada. Aqui, algumas pessoas dizem que Jonas e Naum foram profetas transculturais, Foram profetas que profetizaram fora dos arraiais de Jerusalém. No caso, profetizando aqui para Nínive. São profetas transculturais. Avançando na leitura, meus amados, Obadias. Então nós estamos estudando ou falando sobre Jonas, Naum e agora Obadias. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Meus amados, por incrível que pareça, eu estava estudando exatamente sobre isso esses dias. Os profetas menores, com o pastor Carvalho Júnior, Eu vou deixar aqui o link, meus amados, do curso que eu estou fazendo, a Academia de Pregadores. É um valor muito acessível. Você pode dividir no cartão, E ali você vai estar diante dos maiores pregadores, assim poderíamos dizer, Dos homens que Deus tem levantado na nossa geração. Por exemplo, Elias Torralbo, Carvalho Júnior, nós temos o Eliseu
Rodrigues, meus amados, Eliseu Rodrigues, os homens que Deus tem levantado na nossa geração e agora está diante de você para que você venha fazer esse curso médio em teologia, o curso básico em teologia. Veja aí no link abaixo, vá lá, faça a sua inscrição, é bem acessível e você vai ver, querido, que a sua vida não será mais a mesma. Meus amados, é profundo demais o que esses homens trazem, o que Deus revela na sua palavra para esses homens, e eles estão passando ali, repassando esse conhecimento. Não perca essa oportunidade, visite lá, clique no link aí na descrição, faça uma visita e conheça lá, que você vai ver, querido amigo, que a sua vida será impactada por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu nunca tinha percebido, meus amados, foi o que ali o pastor Carvalho Júnior ele estava dizendo a respeito da mensagem que está em Obadias, quando Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Os edomitas são parentes próximos dos israelitas. E quando o povo estava sendo levado para o cativeiro, os edomitas, porque tem toda uma história lá atrás, eu só não posso trazer agora porque eu vou me delongar muito, mas existe uma rixa desde lá de trás com aquela questão de Esaú e Jacó. Então, os edomitas aqui, que são parentes próximos de Israel, dos israelitas, eles se alegraram. Olha que eram parentes, eram povos parentes, mas os edomitas, eles se alegraram em ver os seus parentes sendo levados para o cativeiro. E Deus não gostou desta situação e puniu esses homens, trazendo aqui, levantando Obadias para denunciar o pecado desse povo e trazer também o juízo, E eu aprendi, meus amados, essas verdades fazendo este curso que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Eu ainda não tinha tido esta percepção nesses textos ali de Obadias. Por isso eu incentivo os irmãos a fazerem esse curso aí, tá bom? Vamos avançar. O terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. O primeiro subponto, a autoria, o propósito e os destinatários. Então vamos lá. O dicionário Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Então, quem é o autor do livro de Apocalipse? João, o apóstolo João. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? Mostrar as coisas que brevemente deveriam acontecer. Quem são os destinatários? Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, no caso Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Isso está em Apocalipse capítulo 1, verso 11. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Então, nós temos o outro livro, que é o livro das revelações, o livro de Apocalipse, considerado também como um livro profético, devido ao que está escrito nele, e de fato está cheio de profecias. Nós temos aqui o autor João, que está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era como se fosse uma prisão, uma ilha onde pessoas condenadas iam para lá. Pelo fato de João, o apóstolo João, ser discípulo do Senhor, ele está lá.
por pregar a verdade, por levar Cristo, ele é preso, ele é encerrado nessa ilha chamada Ilha de Patmos. Mas, como é característica de Deus, Deus, ele, mesmo num ambiente, um ambiente nada favorável, Deus ainda assim ali revela coisas gloriosas, assim como aconteceu para o apóstolo João, quando Deus revelou aqui coisas extraordinárias para esse homem. Então ele estava na ilha de Patmos, o autor foi João, e o propósito é revelar coisas que haviam de acontecer. Segundo ponto, meus amados, a mensagem da esperança. De fato, o livro de Apocalipse. Interessante, se nós olharmos especificamente para os profetas, eles denunciavam o pecado do povo, eles anunciavam um juízo, mas finalizavam com o quê? Com a esperança, a mensagem de esperança, a mensagem de restauração. De igual modo, agora olhando a Bíblia como um todo, como se fosse um profeta, nós vemos ali a Bíblia denunciando o pecado da humanidade, a Bíblia anunciando o juízo sobre essa humanidade, mas encerrando o livro de Apocalipse com o quê? Com a mensagem de esperança. É glorioso, né? Quando nós vemos ali no livro de Apocalipse, quando ele diz aquele texto glorioso, que não haverá mais nenhuma lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais enterro. Que mensagem, irmãos! Que mensagem! De fato, essa mensagem gera esperança em nós. Não tem escassez de alimento, não tem escassez de saúde, não tem crise no casamento que nos fará definhar quando nós olhamos para essa mensagem da esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos lá, a mensagem de esperança, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, do presente e do futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar a palavra dessa profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. De fato, irmãos, de fato. Algumas lições passadas eu disse que a Bíblia ela é distinta dos demais livros, porque nenhum dos livros fala o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz no início das coisas, de tudo, e também fala no final de todas as coisas. E quando nós vemos, e isso vai se cumprir, irmãos, isso vai se cumprir cabalmente, o que está escrito na Bíblia vai se cumprir cabalmente. E a realização do que está descrito na Bíblia faz com que a gente tenha esse conhecimento. Qual? Que Deus tem o controle da história. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabe de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, avançando, como diz aqui a lição, as revelações do futuro atestam que Deus tem o controle da história. E eu disse, que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal que vai sair no dia de amanhã. Na verdade, ela já está dizendo sobre o final de tudo, como vai acontecer, o que vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Vale a pena, meus amados, nós acreditarmos no que a Bíblia diz. Vale a pena. Vale muito a pena nós acreditarmos no que diz a palavra do Senhor. Continuando, Satanás será derrotado. Olha o que a Bíblia já está nos revelando, meus irmãos.
Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que venceram herdarão a nova Jerusalém. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Será que você não deseja, querido? Será que você não deseja sair dessa vida que nós estamos vivendo nesta terra? Dias de dores, dias de lamento, dias turbulentos, crise, os homens se corrompendo, os homens em todas as áreas, seja as áreas religiosas, políticas, econômicas, os homens estão corrompidos. Nós praticamente não confiamos em ninguém, porque as pessoas estão vivendo de aparência. Pela sua frente é uma coisa, mas por trás é outra. E é essa a verdade nos nossos dias. Você não está cansado disso não, querido? Você não está sufocado com esse estilo de vida? Se assim você está sentindo, clame. Clame ao Senhor dizendo, como diz a Escritura: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós vamos para um lugar incomparavelmente melhor, queridos. Nós vamos para um lugar incomparavelmente melhor. Principalmente, meus amados, porque já não haverá mais a influência de Satanás. Já não terá mais um governo corrupto, políticos corruptos. O próprio Deus, Ele governará. E governará com justiça, com a mais reta justiça. Não terá corrupção, não terá abandono, não terá pobreza, irmãos. Não terá pobres no céu. Todos seremos iguais. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez essa dor que você esteja sentindo, esse incômodo que você esteja sentindo no seu corpo, esse parente que está definhando numa cama, no hospital, não vai ter mais nada dessas coisas. Não tem delegacia, não tem policiais, não tem hospitais, não tem cemitérios, porque lá a morte não vai chegar. O pecado, irmãos, que aflige a nossa alma, o pecado que nós precisamos lutar todos os dias para não cair, para não ceder. Isso vai desgastando muitas das vezes a nossa força, minando a nossa fé. Essa guerra não existirá mais, meus amados. A presença do pecado não existirá mais. A nossa mente será transformada, o nosso coração será transformado, o nosso corpo será transformado. Que vida é essa, meus amados? Que vida gloriosa é essa? Ah, como eu desejo essa vida. Você deseja? Então clame, clame. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aqui para a nossa conclusão, queridos. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé que produz esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo, querido, acredite nisso. Por mais que troque governo, por mais que homens maus estejam no governo, mas Deus continua no controle de tudo e a nossa vida está no Senhor. Que essa palavra, que essa mensagem encha o seu coração de alegria e de esperança, sabendo que há, meus amados, da parte de Deus uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus, e se assim Ele permitir, amém e amém.